Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Começamos mais um culto online da Igreja Batista Vida Nova. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui, ainda que separados, para louvar o nome do nosso Senhor. Tire esse momento para engrandecer o seu nome, para glorificar o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. A palavra de Deus nos fala lá no Salmo 8, no versículo 1, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. O Senhor é glorificado nos céus, o Senhor é exaltado sobre toda a terra pelas suas obras criadas, e o Senhor é exaltado na igreja, o Senhor é exaltado na nossa vida, pelo que Ele fez também conosco, pelo que Ele fez na nossa história. Vamos louvar o nome do Senhor, vamos exaltá-lo nesse momento. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu seu filho sobre o altar, maravilhado, agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao ar celeste então me transportar,
Vamos nesse momento buscar o nosso Senhor em oração. Fique aí na sua casa em espírito de oração, todos os que estão assistindo, em família, vamos orar, vamos falar com o Senhor nesse momento, elevar ao Senhor a nossa súplica, dar o nosso amém, como concordando com a palavra de Deus nos pede, e vamos, em nome de Jesus, clamar que o Senhor traga a nós a resposta para tudo que tem nos afligido. Oremos. Senhor nosso Deus, Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus grandioso, glorioso, e nós Te agradecemos por isso. E porque acreditamos, ó Deus, no Teu amor, porque acreditamos na Tua vontade, na Tua bondade, ó Deus, nós nos voltamos ao Senhor. Essa nossa súplica, ó Pai, não surge apenas das nossas carências, ó Deus, mas surge também, ó Deus, do entendimento que temos de que o Senhor é o Deus majestoso sobre todas as coisas. E esse reconhecimento é também adoração ao Teu nome, ó Pai. Senhor, ouve a nossa oração para a Tua honra e glória. Senhor, nos livra, ó Pai, do mal que assola o nosso país e o mundo, ó Deus. Senhor, nós clamamos, ó Pai, abrevia esse sofrimento, ó Deus, reduz, ó Pai, o impacto que essa pandemia tem tido no nosso povo, ó Deus. Senhor, que haja, ó Pai, solução rápida para essa crise, ó Deus, que já há tanto tempo nos aflige, ó Pai. Senhor, traga da Tua graça, traga do Teu milagre, da Tua cura sobre essa situação, ó Deus. Nós também Te pedimos, ó Pai, que o Senhor visite cada um dos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, por angústias, por aflições, por lutas na família, por lutas na saúde, por lutas financeiras. Senhor, coloque a Tua mão, ó Deus, traga do Teu bálsamo, traga da Tua cura, ó Deus, do bem que vem só do Senhor, ó Pai. E que assim, ó Deus, nós possamos, ó Pai, unir a toda a gratidão que nós já temos, também, ó Deus, esses motivos, esse testemunho que nós levantamos, ó Pai, como quem sabe que o Senhor cuida de nós, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Dias de tribulação, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti.
Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó. Jó, capítulo 2, versículo 11. Vamos lá em Jó, capítulo 2, versículo 11. E nós leremos até o capítulo 3, versículo 1. Jó 2, 11 até 3, 1. Tá bom? Então abre aí na sua Bíblia, na sua versão. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional. Abra aí sua Bíblia para acompanhar a leitura. Jó 2, versículo 11, até o primeiro versículo do capítulo 3, tá bom? Então diz assim a palavra de Deus: quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram a distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. A história de Jó, ela é uma história muito conhecida. É um dos personagens mais conhecidos e citados. E ela costuma ser trazida não só por causa da sua história, mas também pelo entendimento popular de que Jó é um exemplo de paciência, não é? É isso que nós falamos, a paciência de Jó. Isso é tirado do Novo Testamento, em que se refere à paciência de Jó, Jó como um homem muito paciente. O problema é que nós entendemos esse tema da paciência de Jó com um certo sentido que nós atribuímos à palavra paciência, que não é o sentido que nós encontramos na Escritura. Porque quando você, vindo, né, desse entendimento da paciência de Jó, vai lá ler o texto mesmo do livro de Jó, você começa a encontrar uma pessoa que não é assim tão paciente, né? No capítulo 3, ele começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento e ele começa a dizer: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse nasceu um menino, transforme-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. Ele parece que perdeu completamente a paciência, ele está aqui vociferando, não é? De maneira bem enérgica, falando palavras muito pesadas sobre si mesmo e sobre a sua história. Acontece que isso é um problema de tradução, de certa forma, né? Nós já falamos isso no domingo passado, mas lembramos aqui a palavra paciência no Novo Testamento, a palavra paciência em grego é a mesma palavra para perseverança. Jó mostrou perseverança porque ele não desistiu de entender, de compreender Deus, de compreender a situação na qual ele estava diante de Deus, sem que com isso ele fosse blasfemar contra Deus, entende? Essa é a perseverança de Jó. No meio de todo o sofrimento, ele continuou tentando compreender e tentando buscar o sentido daquilo tudo, e assim ele aprendeu algo de Deus, tanto que no final do livro ele fala: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó é paciente no sentido de que ele é perseverante. E o livro de Jó, ele é um livro não necessariamente sobre paciência. Na verdade, ele tem um outro tema. O tema do livro de Jó é o sofrimento. O sofrimento sem explicação. O sofrimento do justo. Por que o justo sofre? O chamado problema do mal, o problema do sofrimento. Por que o justo sofre? Qual que é o sentido disso? É esse o grande tema do livro de Jó. O sofrimento sem explicação. Então, para resumir um pouquinho a história de Jó, Jó é chamado por Deus como um homem íntegro, como ninguém sobre a terra.
Ele é o único tão íntegro, tão reto, ele não peca, ele não erra, não é que ele não tinha pecado, obviamente, né? Mas ele tinha uma integridade exemplar, como se fosse o homem mais correto de todo o mundo naquela época. E o texto fala sobre como ele fazia tudo que era certo, como ele rogava a Deus e pedia perdão até pelos seus filhos, caso eles tivessem pecado e não soubessem disso. Ele se dedicava mesmo no que era o que era justo, ele se dedicava ao que era justo. E Deus então fala isso para o diabo, né, para Satanás, e Satanás responde: claro que ele é justo, claro que ele vai te amar, claro que ele vai mostrar amor para você, porque você dá tudo para ele, você dá tudo de bom para ele. Então Deus fala: olha, então vai lá e tira, pode tirar. Então no capítulo 1 de Jó, nós vemos Deus agir nós vemos Satanás agindo, tirando de Jó todos os benefícios, todas as bênçãos, todos os privilégios que ele tinha recebido das mãos de Deus mesmo. Então ele vai lá, ele tira os seus bens, ele tira a sua terra, ele tira os seus filhos, e ele só não deixa Jó doente, porque Deus fala: não, só não toca no corpo dele. Então Satanás tira tudo de Jó. E aí a gente pensa, bom, então agora que ele já tirou tudo, Jó vai agir de maneira impulsiva contra Deus. Jó vai agir de maneira impensada, ou vai blasfemar contra Deus, que era o grande desafio do diabo. Então Jó diz o seguinte, olha só, depois de tudo isso que aconteceu com ele, fala lá no capítulo 1, no versículo 20 até o versículo 22. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto. Ao ouvir a última notícia sobre as perdas dele, né? Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração. Em adoração. E ao invés da blasfêmia que Satanás queria, Jó trouxe a adoração diante de Deus. E disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Olha só que interessante. Ele perdeu tudo. E ele fala: mas nada era meu. Tudo foi dado por Deus e agora Deus tirou. Então tudo está certo. Então tudo está certo. Eu voltarei nu, né? Como eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei à minha inexistência. Então não tem problema. Caminhemos. Olha só que resposta corajosa, que resposta firme, não é, de Jó? Parece até que o diabo é humilhado nesse momento, mas ele não desiste. Ele diante de Deus fala: olha, sim, eu fiz tudo isso, ele continua reto, ele continua íntegro, ele não peca na palavra, mas pele por pele. Mas vamos ver como é que é quando o seu corpo é tocado, quando ele fica doente. E aí o Senhor dá autorização para o diabo fazer isso também. O diabo vai e toca no corpo de Jó, e ele fica doente, ele fica cheio de feridas pelo corpo e tal. E aí você pode pensar: bom, então é aí que ele começa a esbravejar, é aí que ele vai então agir amaldiçoando o dia do seu nascimento. Mas não, não. Quando a esposa dele fala para ele: olha, amaldiçoa o seu Deus e morre, né? Blasfema contra o seu Deus e morre, Jó responde lá no capítulo 2, versículo 10, ele diz: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Olha só, ele perdeu tudo. E ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Depois ele fica doente e ele responde: aceitaria eu o bem de Deus e não o mal? O Senhor é soberano. Se ele me deixou passar por isso, ele é soberano. E pronto, é assim que as coisas acontecem. E acabou. E parece então que o diabo não tem mais o que fazer ali. Não tem mais como tocar. E talvez seja por isso que o diabo não aparece mais na história. Nunca mais no livro de Jó vai aparecer Satanás lá fazendo alguma coisa com ele. Ele simplesmente some da história. O que acontece entre Jó falar isso para a esposa, receberíamos o bem de Deus e não o mal, e Jó fala aquilo que nós lemos no texto do capítulo 3. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Por que em Jó 2,10 ele não falou nada? Ele simplesmente disse: eu aceito o mal que vem de Deus. Mas depois, 3 versículos depois, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. O que é que aconteceu entre uma coisa e a outra? E aí a gente lê nos 3 últimos versículos do capítulo 2. Naquele tempo, 3 amigos dele vão até a sua presença, não é? Ele faz Bildade e Zofar. Eles vão até
a presença de Jó. Chegam lá, choram com ele, se entristecem pela situação dele, mas ficam ao lado dele 7 dias sem dizer nada. E Jó fica ali também 7 dias sem dizer nada. E só depois de 7 dias é que ele abre a boca para amaldiçoar o dia do seu nascimento. Porque para Jó, o problema não era perder tudo. Ele podia perder tudo. Para Jó, o problema não era ficar doente. Ele poderia ficar doente. Para Jó, o problema era o sofrimento sem explicação. Ele ficou 7 dias sem falar nada. Ele ficou 7 dias lamentando, quieto, pensando, mas ele não teve uma explicação. O que transformou Jó de um sofredor resignado para um sofredor inconformado foi a ausência de explicação. Foi o sofrimento sem explicação. Foi o sofrimento inexplicado. E nós também enfrentamos esse tipo de situação na nossa vida. Quantas e quantas vezes nós encontramos o sofrimento sem explicação? O sofrimento sem explicação ele é muito problemático porque nós cremos num Deus que é um Deus de justiça, um Deus que está sobre todas as coisas, um Deus que conduz todas as coisas segundo a sua vontade e que quando as coisas ruins acontecem, a gente pensa, olha, eu mereci por algum motivo, alguma coisa eu fiz de errado, eu fui injusto de alguma maneira e por isso eu recebo isso sobre mim. Ou então nós pensamos de outra forma, não, eu não fiz nada de errado, mas o Senhor quer com isso me edificar, Ele quer com isso me fazer melhorar. Então a gente atribui um sentido para o sofrimento, porque a gente não consegue viver com o sofrimento sem sentido. E Jó vai adereçar exatamente essa questão. O que é que dá sentido a um sofrimento sem sentido? Por que é que existe o sofrimento sem sentido? E todos os outros capítulos do livro de Jó, dali para frente, será Jó e os seus amigos conversando sobre o sentido do sofrimento. Até que o Senhor se manifesta lá já no fim do livro. E aí o Senhor vai falar para Jó. E aí as coisas mudam de figura. Mas todos os outros capítulos são uma conversa de 3 pessoas, 3 sábios, 4 na verdade, Jó e mais 3, 4 sábios, falando sobre o sofrimento sem sentido. Qual é o sentido do sofrimento? Por que é que o justo sofre? E para Jó a questão é muito simples. Eu devo ter feito alguma coisa de errado. Porque só assim o universo estará em equilíbrio. Eu só posso estar sofrendo tanto se eu merecer. Se eu sofro e não mereço, então o universo não tem sentido. Então Deus não tem sentido. Então Deus não existe. Não é que Jó beira o ateísmo, não é exatamente isso. Porque era muito difícil o ateísmo naquela época, né? Mas ele vai chegar a um limite de pensar. O Deus que eu acreditei, esse Deus não existe. Ele vai entrar numa crise de fé, aquilo que a gente chama de crise de fé. E de fato, o Deus que Jó imaginava não existia. Esse Deus que simplesmente dá o bem para os bons e o mal para os maus, esse Deus não existe, esse Deus nunca existiu. Deus não é assim. Ele não é aquele que simplesmente, ele não é um sistema de retribuição em que ele dá coisas boas para quem é bom e coisas más para quem é mal. Isso aí é o Papai Noel, não é? Que vai dar coisas boas para as crianças boas e vai dar um carvão para crianças más, não é? Não é. Deus não é assim, não é essa a forma como Deus tem se manifestado na história. Na verdade, Jó estava descobrindo que o Deus que ele acreditava não existia. É por isso que lá no final ele vai falar, eu te conhecia só de ouvir, eu tinha uma ideia sobre quem você era, mas agora os meus olhos te veem, agora eu vejo a sua grandeza, agora eu vejo quem o Senhor é. Antes eu conhecia de ouvir, antes eu tinha uma ideia. Mas essa crise quebrou o Deus falso. Essa crise quebrou o meu entendimento de que o universo é um sistema de retribuição. Bons recebem coisas boas, maus recebem coisas más. Essa crise quebrou o ídolo que eu tinha construído ao redor de Deus e agora eu sei que não é isso. E agora eu sei que não é dessa forma. Porque quando você acredita que bons recebem coisas boas e maus recebem coisas más, você acredita que o que você tem de bem é porque você mereceu. E quando você acredita que o que você tem de bom é porque você mereceu, você perde a perspectiva de que isso é uma dádiva de Deus. Ainda que você fale, não é? Deus me deu isso, porque eu fui fiel. Porque eu fui fiel, Deus me deu isso. Isso pode trazer uma diminuição do que é a graça, que é um favor imerecido. Você não compreende a graça, você não compreende o amor gracioso de Deus se o seu sistema é apenas um sistema em que bons recebem coisas boas e maus recebem coisas más.
Esse Deus esse Deus falso de Jó foi quebrado nessa crise. Porque crise de fé é isso, gente. Crise de fé é um conflito entre quem Deus é e quem a gente achava que ele era. E é bom, e é uma oportunidade, geralmente não necessariamente é bom, mas é uma oportunidade para nós conhecermos mais de Deus, como foi para Jó, e ele conheceu mais de Deus. Jó estava encarando o sofrimento sem sentido, e é isso que faz ele ficar perturbado. Eu disse que Deus depois se manifesta a ele, e ele de fato se manifesta. E ele fala com Jó, mas é muito interessante que Deus não dá nenhuma resposta para Jó. Todos os capítulos da conversa entre Jó e Deus, e aí os amigos ficam meio de lado, todos os capítulos em que Jó e Deus estão conversando, Deus só levanta perguntas para Jó. Onde você estava quando eu criei as estrelas e os filhos de Deus cantavam? Onde você estava quando eu fiz todas essas coisas? Você pode, por acaso, com um gancho, pescar o Leviatã, esse monstro marinho? Você tem força para isso? Quem é você, Jó? Quem é você? Deus simplesmente faz tantas perguntas mostrando, você está preocupado por não entender isso aqui. Você não entende nada, você não sabe nada, o universo é muito mais vasto, você não entende coisa nenhuma. Quem é você para achar quem eu devo ser? Parece bem duro isso, afinal de contas, Deus tinha promovido, de certa forma, todo o sofrimento que ele estava passando. Deus parece terrível aí nesse livro, fala a verdade. Deus promove todo esse sofrimento e no final se recusa a dar qualquer tipo de explicação. Mas Jó não se sente dessa maneira, pelo contrário. Ele se arrepende diante de Deus. Ele fala, eu falei de coisas maravilhosas demais para mim, lá no capítulo 42 ele fala isso. Coisas que eu não compreendia. Por isso eu me arrependo. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ele fala isso sobre Deus. E Deus restitui para ele tudo que ele tinha perdido. E essa seria o fim da história de Jó e seria o fim da história de Jó para nós também. Mas esse é um fim um tanto amargo. É um fim que diz, olha, tem sofrimento sem sentido e acabou. Tem sofrimento sem resposta e a vida é assim. E pronto. Caminhemos. E talvez isso seja suficiente para algumas pessoas. A vida é assim. Vou viver a vida, porque a vida é de sofrimento sem resposta. Mas para nós a história de Jó não acaba aí. Porque a Bíblia continua contando a história de um outro homem íntegro diante de Deus. Um outro que foi tentado por Satanás. Um outro que resistiu à tentação. Um outro que não pecou com os lábios. Um outro que sofreu sofrimento injusto. Mas esse outro é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é ainda mais justo que Jó. É ainda maior que Jó. E ele também sofreu sobre si um sofrimento injusto. Ele também encontrou a cruz. E você pode falar, não, mas Jesus não tinha problema com a incompreensão do sofrimento. Jó não compreendia o sofrimento, mas Jesus compreendia. Ele sabia que isso era necessário. Ele sabia que isso era importante. Não, até isso Jesus levou sobre si. Porque lá na cruz, ele diante de Deus disse, Deus meu, por quê? Deus meu, por quê? Qual a razão? Por que me desamparaste? Até a perplexidade Jesus levou sobre si na cruz. Até a falta de entendimento Jesus levou sobre si na cruz. Deus meu, por quê? E por que ele se entregou? E porque ele sofreu sofrimento injusto, e porque ele passou pelo sofrimento injusto e ressuscitou, nós podemos não ter uma resposta para todos os sofrimentos, mas nós temos uma certeza, eles terão fim. A gente pode não entender porque a gente está sofrendo isso agora, mas porque Jesus, maior que Jó, sofreu um sofrimento que era nosso, que sobre nós tinha sentido, que nós merecíamos, que tinha toda a razão de cair sobre nós, mas caiu sobre ele. Porque tudo isso caiu sobre ele. Nós podemos não entender todos os sofrimentos do mundo, mas nós sabemos que eles terão fim. E isso deve nos consolar.
C.S. Lewis tenta explicar essa situação do sofrimento e de maneira muito inteligente ele fala isso. E ele diz que lá na glória, quando nós olharmos para trás e enxergarmos todas as coisas, nós vamos conseguir compreender as coisas que hoje nós não compreendemos. Mas por enquanto, ainda na nossa perplexidade, nós podemos simplesmente nos consolar no fato de que o sofrimento existe, mas ele tem fim. Ele acaba. Ele não será para sempre. E podemos nos alegrar nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Romanos capítulo 8, que o sofrimento dessa época, o sofrimento desse mundo, não se compara à glória que nós encontraremos quando nós estivermos na plenitude do reino de Deus. Não se compara. Então, hoje as coisas podem parecer muito grandes e os sofrimentos muito sem sentido, muito inexplicáveis. Mas nos consolemos pela verdade de que o Senhor participou de um sofrimento ainda mais injusto. Levou sobre si todo o pecado, toda a punição e toda a perplexidade, para que agora nós possamos olhar para o sofrimento e dizer: eu não entendo, mas você vai acabar. Eu não entendo, mas haverá um fim. Que Deus nos abençoe. Amém. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há. Em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte
Chegamos ao fim de mais um culto online. Que o Senhor nos abençoe, nos guie, nos sustente nesse período de separação, de exílio no qual nós estamos vivendo. Que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, que Ele abençoe cada um de nós para a sua glória, pelo amor de seu próprio nome. Vamos orar encerrando o nosso culto. Senhor, nosso Deus, obrigado, ó Pai, pela entrega, ó Deus, de Jesus Cristo pelos nossos pecados e como isso nos garante, nos dá a certeza, ó Deus, de que o sofrimento, mesmo sem explicação, terá um fim. Que nós possamos ser renovados nessa certeza, ó Pai, para caminharmos com coragem nessa vida. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o justo que morreu por nós, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam com todos os que estão acompanhando este culto e com todos aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo com amor sincero, espalhados que estejam pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém.